Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Se você é caminhoneiro e dirige à noite, cuidado com onde para comer. Tem lugares na estrada que não deixam você ir embora. Me chamo Pedro e trabalho como caminhoneiro há 14 anos. Minha rota principal é entre São Paulo e Cuiabá, transportando carga de supermercado, arroz, enlatados, esse tipo de coisa. Faço essa viagem umas 3 vezes por mês. Há cerca de um mês, aconteceu algo nessa rota que mudou completamente o jeito que eu vejo a estrada. Eu saí de São Paulo em um domingo às 5 da tarde. Estava levando essa carga de supermercado. O trânsito estava tranquilo, tempo seco, tudo perfeito. Eu calculava chegar em Cuiabá lá pela segunda-feira de manhã cedo, se eu dirigisse a noite toda, só com uma parada para descansar. Lá pelas 9 da noite, eu passei por uma cidadezinha bem pequena. Tinha uma vendinha aberta, com luzes do lado de fora. Me chamou a atenção porque tinha uma placa grande que dizia salgados e café 24 horas. Eu estava com fome, então decidi entrar. Estacionei bem em frente à vendinha, desci da carreta e entrei. Era um lugar simples, limpo. Uma senhora de idade atendia atrás do balcão. Eu pedi 3 coxinhas e um café. Ela preparou tudo para mim. Me cobrou R$ 25. Eu comi ali mesmo, numa mesa de plástico. Estavam boas, sabor caseiro. Terminei, agradeci a senhora e fui embora. Continuei dirigindo. Lá pelas 11 da noite, comecei a me sentir cansado, mas eu queria avançar mais antes de parar para dormir. Segui por mais 2 horas. Já era 1 da manhã, quando decidi que precisava parar para descansar, mesmo que fossem só 3 horas. Estava procurando um lugar seguro para estacionar, quando vi umas luzes mais na frente. Uma vendinha aberta. Fui chegando perto e senti uma coisa estranha. Era a mesma vendinha, a mesma placa. Salgados e café, 24 horas. Pensei que talvez fosse outra filial, sei lá. Embora eu tenha achado coincidência demais, estacionei e desci. Quando entrei, era idêntico. A mesma organização, as mesmas mesas de plástico e a mesma senhora de idade atrás do balcão. Ela me cumprimentou como se nunca tivesse me visto antes. Boa noite. O que o senhor vai querer? Eu disse para ela que tinha acabado de estar ali, há umas 4 horas. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Não, o senhor não esteve aqui. Sou eu que fico aqui a noite inteira. Eu me lembraria do senhor. Eu insisti que sim, que eu tinha comido 3 coxinhas. Ela continuava negando. Olhei no meu bolso e peguei a notinha. Dizia R$ 25, salgados e café. E tinha a hora. 9h15 da noite. Eu mostrei para ela. Ela olhou confusa. A gente não usa esse tipo de máquina registradora. Ela apontou para a caixa registradora velha dela. Eu comecei a me sentir desconfortável. Perguntei como se chamava a cidadezinha. Ela me disse um nome que eu não reconheci. Peguei meu celular para olhar o GPS. Marcava que eu estava a 50 quilômetros de onde tinha sido a primeira parada. Isso não fazia o menor sentido. Eu tinha dirigido por 4 horas. Eu deveria estar pelo menos uns 300 quilômetros à frente. Eu disse que só queria um café. Ela me serviu. Me cobrou R$ 6. Tomei rápido e saí. Subi na carreta e olhei bem o GPS. De fato, eu estava 50 quilômetros à frente da primeira parada, mas eu tinha dirigido 4 horas em velocidade constante. Dei a partida, confuso. Decidi não parar para dormir. Eu só queria chegar em Cuiabá. Dirigi por mais 2 horas. Eram 3 da manhã. Eu já estava começando a pescar de sono. Vi luzes na frente. De novo. Não podia ser. Era a mesma vendinha. 3ª vez. Mesma placa. Mesmo lugar. Dessa vez eu não parei. Passei direto, acelerando. Pelo espelho retrovisor, vi a silhueta da senhora parada do lado de fora da vendinha, como se me observasse passar. Continuei dirigindo. Meia hora depois, as luzes de novo. 4ª vez.
A vendinha estava lá, exatamente igual. Dessa vez eu parei no acostamento sem descer. Fiquei olhando de dentro da carreta. A senhora saiu e fez sinal com a mão, me chamando para chegar mais perto. Eu não fui. Procurei desesperadamente um lugar para dar a volta. Encontrei um acesso de terra e manobrei a carreta com dificuldade, fazendo o retorno. Voltei por onde eu vim. Dirigi na direção contrária por 1 hora. Então, eu vi outras luzes. Um posto de gasolina grande, iluminado. Graças a Deus. Entrei e estacionei. Desci quase correndo. Lá dentro tinha um funcionário jovem. Perguntei para ele onde eu estava. Ele me disse o nome da cidadezinha. Joguei no GPS. Eu estava na mesma região de onde tinha sido a primeira parada, aquela da vendinha. Eu contei para o funcionário o que estava acontecendo comigo. Ele ficou sério. A venda da Dona Maria. Eu disse que não sabia o nome dela. Ele me descreveu. Uma senhora de idade, salgados e café? Eu disse que sim, essa mesma. Ele suspirou. Essa venda fechou faz uns 10 anos, quando a Dona Maria morreu. Mas alguns caminhoneiros dizem que ainda veem ela de noite, que ela faz eles pararem. Os que entram acabam dirigindo em círculos por horas, sem avançar. É como se ela não deixasse eles irem embora. Eu senti minhas pernas tremerem. Perguntei para ele como eu saía dali, como quebrava aquele círculo. Ele disse, você já saiu. Você veio na direção contrária. Isso quebra o padrão. Agora é só seguir reto e não parar em nenhuma vendinha até o sol nascer. Comprei 4 energéticos e uns biscoitos, pagando com cartão porque não queria tocar nas notas que tinha no bolso. Saí e dirigi sem parar até amanhecer. Quando o sol saiu, tudo pareceu voltar ao normal. Cheguei em Cuiabá com 6 horas de atraso, mas cheguei. Olhei meu celular. Tinha um monte de chamada perdida da minha esposa, perguntando por que eu não tinha chegado na hora. Tentei explicar, mas soava ridículo. Eu só disse que tinha tido problemas com a carreta. Desde então, eu já fiz essa rota mais 5 vezes. Sempre de dia, nunca mais de noite. E toda vez que eu passo por aquela área, eu olho para o lugar onde a vendinha deveria estar. Não tem nada. Só um terreno vazio com um mato alto. Desde então, só dirijo essa rota de dia. Porque sei que quando a noite chega e as luzes se acendem na escuridão, Dona Maria abre as portas da vendinha dela de novo. Ela ainda deve estar esperando, presa à beira da estrada, como o funcionário disse, servindo salgados e café para quem tiver coragem de parar. E alguns nunca mais conseguem sair. Como motorista de Uber, eu já tinha feito e visto de tudo nas madrugadas de São Paulo. Passageiros bêbados, gente dormindo e roncando, casais brigando no banco de trás. Achei que nada mais me surpreenderia. Mas uma viagem mudou isso completamente, me mostrando que alguns passageiros não pertencem a este mundo. Meu nome é Daniel. Faço viagens de aplicativo há 4 anos, principalmente entre cidades, usando meu carro compacto. O trabalho não é glamouroso, mas as viagens longas de madrugada pagam bem, especialmente quando o pessoal precisa ir para aeroportos ou hospitais. O que eu vivi na estrada que liga São Paulo a Ubatuba me fez questionar tudo o que eu sabia sobre aquela rota sinuosa, cheia de curvas, onde tantos acidentes aconteceram ao longo dos anos. Naquela noite, aceitei uma viagem que parecia normal, só levar um casal até o litoral. Mas conforme a gente avançava na escuridão, comecei a notar coisas estranhas no caminho, coisas que não deveriam estar ali, sinais que me avisavam que eu devia dar meia volta. Eu não dei bola para eles, e o que encontramos naquela estrada mudou completamente minha forma de trabalhar. Era uma sexta-feira de outubro, perto das 11 da noite, quando recebi a solicitação. Um casal precisava ir de São Paulo para Ubatuba. Uma viagem de umas 4 horas. O preço era bom, quase o triplo do normal por ser à noite e pela longa distância. Aceitei sem pensar muito. Busquei eles numa área residencial bonita. Ele se chamava Rodrigo, ela, Rosana. Deviam ter uns 35 anos.
Os dois bem vestidos, educados. Entraram no carro com uma mala pequena. Obrigado por aceitar tão tarde, disse Rodrigo. Temos uma emergência familiar em Ubatuba. Sem problema. Estão confortáveis? Sim, perfeito. Dei a partida e peguei a autoestrada. Os primeiros 40 minutos foram normais. Eles conversavam baixo no banco de trás. Eu ouvia uma música suave. O trânsito estava leve. Só algumas carretas e carros espalhados. Depois de passar o alto da serra, onde a estrada começa a descer em direção à baixada, as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, notei que não havia mais outros veículos. Nenhum sequer. A estrada estava completamente vazia nos dois sentidos. Que estranho, murmurei. Nunca vi essa estrada tão deserta. É tarde, disse Rosana. O pessoal evita dirigir por aqui à noite por causa dos assaltos. Houve um silêncio incômodo. E, entre outras coisas, completou Rodrigo. Eu não gostei do tom de voz dele, mas continuei dirigindo. Então, eu vi o primeiro sinal estranho. Na beira da estrada havia um carro capotado, completamente destruído. Mas não tinha sinal de acidente recente, nem polícia, nem ambulância. Nada. Só o carro ali, enferrujado, coberto de mato, como se estivesse lá há anos. Viram aquilo? Perguntei. Aquilo o quê? Disse Rosana. O carro capotado. Olhei pelo retrovisor. Os dois me olhavam com uma expressão neutra. Não vimos nada, disse Rodrigo. Mas eu tinha visto claramente. Continuei dirigindo. Mais alerta agora. 1 quilômetro à frente, vi outro carro abandonado. Este estava no meio da pista com as portas abertas, as luzes acesas, mas sem ninguém dentro. Tive que frear e desviar do veículo. Era um sedã branco, modelo recente. O motor devia estar quente pelo vapor que saía, como se tivesse acabado de parar. Isso não está certo, eu disse. A gente devia ligar para a polícia. Continue dirigindo, ordenou Rodrigo. A voz dele tinha mudado. Soava mais dura, mais urgente. Mas pode ter alguém precisando de ajuda. Continue dirigindo, gritou Rosana. Eu me assustei com a reação dela, mas obedeci. Acelerei, deixando o carro para trás. Pelo retrovisor, vi que alguém saía do carro abandonado. Uma figura que ficou nos olhando se afastar. O que está acontecendo? Exigi saber. Vocês sabem de alguma coisa? Rodrigo se inclinou para a frente. Escuta, vamos ser honestos com você. Esta estrada não é normal, especialmente à noite. Existem trechos onde as coisas não funcionam como deveriam, zonas onde o tempo se comporta de um jeito estranho, onde aparecem coisas do passado. Isso não faz sentido. E não precisa fazer, só confia na gente. Não pare por nada, não dê carona para ninguém. Não responda se alguém falar com você do lado de fora do carro. E, acima de tudo, fique na pista da direita. Nunca mude para a esquerda, não importa o que aconteça. Por que não a da esquerda? Porque aquela pista não é para os vivos. Um arrepio correu pela minha espinha. Eu quis parar, mandar eles descerem, voltar para São Paulo, mas já estávamos muito avançados na rota. Dar meia volta significava atravessar tudo aquilo de novo. Continuei dirigindo, agarrado ao volante, concentrado na pista da direita. A estrada ficou mais sinuosa, mais escura. As árvores dos lados formavam um túnel natural que bloqueava até a luz da lua. Então, comecei a ver gente andando no acostamento. Figuras solitárias. Algumas fazendo sinal para eu parar, mas havia algo de errado com todas elas. Os movimentos delas eram rígidos demais, as roupas de épocas passadas. E quando os faróis as iluminavam, seus rostos estavam borrados, sem detalhes definidos. Não olhe para eles, sussurrou Rosana. Mantenha os olhos na estrada. Era difícil ignorá-los. Havia cada vez mais dúzias de figuras agora, todas virando para nos ver passar, todas com aquela mesma aparência esquisita. Um deles parou bem no meio do caminho. Um homem com roupas dos anos 70, com as mãos levantadas, pedindo ajuda. Eu tive que frear, ou eu o atropelaria. Não freie, disse Rodrigo. Mas ele está no caminho. Ele não está realmente aí.
Acelera, atravessa ele. Fechei os olhos por um segundo, pisei no acelerador e segui reto. Senti como se estivesse atravessando uma neblina muito densa. Quando abri os olhos, a figura tinha sumido. Bom trabalho, disse Rodrigo. Já estamos quase passando pela zona mais pesada. Quantas zonas dessas existem nessa estrada? 3. Estamos na segunda. Passamos por uma ponte velha. Embaixo havia um rio seco. Mas ao cruzar, por uma fração de segundo, eu vi o rio cheio de água. E na água, corpos boiando. Dezenas deles. E então, voltou a estar seco. O que foi isso? Perguntei com a voz trêmula. Um eco, explicou Rosana. Esta estrada já viu muitos finais. Acidentes, assaltos, gente que simplesmente desapareceu. Toda essa energia fica presa, se repetindo. Por isso, alguns trechos parecem diferentes. E como vocês sabem de tudo isso? Houve outro silêncio longo. Porque nós também somos um eco, disse Rodrigo, depois de um tempo. Morremos nesta estrada há 5 anos, uma batida de frente, numa curva. Desde então, fazemos esta viagem de tempos em tempos, tentando chegar a Ubatuba. Nunca conseguimos. Sempre desaparecemos antes. Meu sangue gelou. Olhei pelo retrovisor. Eu podia vê-los claramente, mas agora eu notava detalhes que tinha ignorado antes. As roupas deles, meio fora de moda, a palidez da pele, o jeito como eles não balançavam com o movimento do carro. Por que me escolheram? Não te escolhemos, disse Rosana com tristeza. Aparecemos para motoristas ao acaso. Tentamos protegê-los, guiá-los através das zonas perigosas. É a única coisa que podemos fazer agora. Se vocês sabem que nunca vão chegar, por que continuam tentando? Porque a esperança é a última que morre. Talvez um dia, com o motorista certo, a gente finalmente complete a viagem. E talvez isso nos liberte. Entramos na terceira zona. Esta era diferente. Tudo ficou mais claro, quase de dia. Mas o sol no céu piscava como uma lâmpada fluorescente com defeito. E a estrada à frente se estendia infinitamente, muito mais longa do que deveria ser geograficamente possível. Esta é a pior, avisou Rodrigo. Aqui o tempo se estica. Podem passar horas ou minutos, nunca se sabe, mas temos que atravessá-la. Não há outra opção. Dirigi pelo que pareceu uma eternidade. O odômetro marcava os quilômetros, mas a paisagem não mudava. Sempre as mesmas árvores, as mesmas curvas, como se estivéssemos num ciclo que se repetia. Então, algo apareceu lá na frente. Um ponto de referência finalmente diferente. Uma cabine de pedágio, mas estava abandonada. As barreiras quebradas, a cabine vazia. Pare ali, disse Rodrigo. Por quê? Só faça isso. Confia. Parei em frente à cabine. Rodrigo e Rosana desceram do carro, caminharam até a cabine de cobrança e simplesmente desapareceram, como fumaça se dissipando. Fiquei ali sentado, em choque, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Então, como se alguém tivesse apertado um interruptor, tudo voltou ao normal. O céu estava escuro, de noite outra vez. A estrada parecia normal. E no meu GPS aparecia que eu estava de apenas 20 quilômetros de Ubatuba. Quando voltei a prestar atenção no painel, percebi que tinha atravessado mais de 100 quilômetros num tempo impossível de medir, como se horas e minutos não fizessem mais sentido ali. Cheguei em Ubatuba antes do amanhecer. Estacionei na avenida da praia e só fiquei ali, olhando o mar, tentando me acalmar. Verifiquei o histórico de viagens no aplicativo. A viagem aparecia como iniciada, mas nunca completada. Não havia cobrança, não havia passageiros registrados, não havia nada. Voltei para São Paulo pela estrada com pedágios, pagando todos os pedágios extras. Eu não queria passar por aquela estrada de novo. E desde então, nunca mais aceitei outra viagem noturna para Ubatuba. Desde aquela noite, recuso qualquer viagem noturna para Ubatuba. Aquela estrada de serra, eu não passo mais. Tem noites que eu fico pensando neles.
Rodrigo e Rosana ainda devem estar presos naquele trecho maldito da serra, materializando em bancos traseiros, tentando completar uma jornada que nunca termina. Talvez um dia apareça o motorista certo, aquele que vai conseguir levá-los até o fim. Tem muita história escondida nas estradas brasileiras, mas algumas histórias não falam só de viagem ou destino. Falam de almas que ficaram presas no caminho, repetindo para sempre a última tentativa de chegar em casa. O pior da madrugada não é a escuridão, é a solidão. É quando você está sozinho que as coisas que assombram a estrada decidem aparecer. Sempre acreditei que certas estradas guardam memórias. Sabe aquela sensação estranha quando você passa por um lugar? Como se o asfalto tivesse visto coisas demais e guardasse tudo. Eu dirijo durante a noite há 20 anos e já presenciei muita coisa bizarra. Sombras que se movem, acidentes inexplicáveis, animais surgindo do nada. Mas nada, absolutamente nada, me apavorou tanto quanto aquilo que aconteceu no quilômetro 68 do trecho antigo da Serra das Russas. Meu nome é Raimundo. Eu dirijo carreta desde os 25 anos e aprendi que o silêncio da madrugada pode se tornar o seu pior inimigo. Naquela hora, a mente prega peças na gente. Qualquer reflexo parece um movimento, qualquer barulho parece uma voz. Mas o que aconteceu comigo naquela semana não foi um simples reflexo, nem uma pegadinha do sono. Tudo começou numa terça-feira. Eu estava levando uma carga de peças de moto para o interior e decidi pegar a estrada antiga, porque a rodovia principal estava fechada para manutenção. Essa rota é mais lenta, cheia de curvas fechadas e pouca iluminação. No quilômetro 68 tem uma subida bem forte que termina numa curva longa, bem onde a serra aperta. Naquele horário devia ser umas 2:30 da manhã. Não tinha ninguém na estrada. Só o meu caminhão, o barulho do motor e o vento. Foi então que eu as vi. 2 luzes brancas se movendo atrás de mim bem ao longe. No começo, achei que era outra carreta, mas alguma coisa não se encaixava. As luzes não tremiam com o terreno, não chegavam mais perto nem ficavam mais longe. Elas só subiam devagar, constantes, como se estivessem flutuando sobre o asfalto. Eu ajustei os retrovisores e acendi as luzes internas da cabine para enxergar melhor, mas não consegui identificar mais nada. Continuei dirigindo, mas aquilo ficou na minha cabeça. Mas quando cheguei no próximo ponto de parada, um colega que vinha alguns quilômetros atrás me chamou no rádio. "Ei, parceiro, você viu aquelas luzes estranhas lá na subida do 68?" Ele me disse. "Vi sim", eu respondi. "Pensei que era você vindo atrás." Ficou um silêncio por uns segundos e aí ele respondeu. "Não, eu estava sozinho. E quando passei por lá, não tinha mais ninguém na estrada. Naquela madrugada, custei a pegar no sono. Na noite seguinte, voltei a passar pelo mesmo trecho. Dessa vez, estava indo mais cedo, perto da meia-noite. Estava tudo normal, até que, de novo, as luzes apareceram. Dessa vez, não atrás de mim, mas na minha frente, subindo a serra na direção contrária. Eu diminuí a velocidade, esperando o outro veículo passar, mas as luzes ficaram paradas no meio da pista, não se mexiam. Quando eu cheguei a uns 50 metros, elas simplesmente sumiram. Eu freiei e desci da carreta. Não tinha nada. Nem luzes, nem reflexos, nem poeira no ar. Só silêncio. Eu juraria que até o vento parou. Fiquei ali uns minutos olhando para a estrada vazia até que ouvi um som ao longe. O ronco de um motor velho se aproximando devagar, vindo da curva. Mas não dava para ver carro nenhum. Voltei para a carreta e acelerei. Daquela vez, eu fiz questão de não olhar pelos retrovisores. Com o passar dos dias, comecei a evitar aquele trecho. Preferia perder 1 hora a mais de viagem do que passar por ali. Mas numa madrugada, no fim do mês, eu fui obrigado. Não tinha outra rota aberta. Eram umas 3:15 da manhã. O céu estava nublado, a estrada completamente vazia.
Quando eu estava chegando perto do quilômetro 68, senti um peso estranho no peito, como se o ar ficasse mais denso dentro da cabine. De repente, o painel piscou. As luzes de dentro da carreta se apagaram totalmente. O motor continuava ligado, mas o velocímetro marcava 0. E então, lá estavam elas de novo, as duas luzes brancas brilhando lá da serra. Eu não sei por que fiz aquilo, mas eu friei. Decidi esperar. Baixei o vidro e desliguei o motor. Eu queria checar se eram reais, se pertenciam a um carro. Mas conforme elas foram chegando perto, eu percebi que tinha algo muito errado. As luzes não projetavam sombra, nem iluminavam o chão. Era como se estivessem suspensas no ar. O barulho do motor voltou. Aquele mesmo ronco grave, irregular, como um carro velho com as velas ruins. Eu ouvia cada vez mais perto, até que senti que estava bem na minha frente. Mas não tinha nada. Só a estrada vazia e o ar frio e úmido da serra. De repente, a carreta tremeu inteira. Alguma coisa bateu na lateral do container, uma pancada seca, forte. Eu desci com a lanterna na mão e o que eu vi me deixou gelado. Marcas de mãos pretas engorduradas, como se alguém tivesse batido com força na lataria. Eram muitas, e elas iam desde a parte de trás até a porta da cabine. Não esperei mais. Subi e pisei fundo com tudo o que eu tinha. As luzes me seguiram por vários minutos, refletindo nos retrovisores. Depois, elas simplesmente sumiram. Cheguei num posto de gasolina quando estava amanhecendo. Não falei com ninguém. Só peguei um café e fiquei olhando para o horizonte. Um mecânico que viu o meu rosto perguntou se eu estava bem. Eu contei por alto o que tinha acontecido. Ele ficou me olhando sério e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Anos atrás, nessa curva aí, uma carreta carregada de combustível tombou. O motorista morreu queimado. Dizem que, desde então, dá para ver as luzes do caminhão que nunca chegou ao destino. Eu não soube o que responder. Toda vez que eu fechava os olhos, eu ouvia aquele barulho de motor velho chegando perto, de novo e de novo. Com o tempo, continuei dirigindo porque não tinha outro jeito. Mas eu evito aquela serra. E quando sou obrigado a passar por ali, eu passo com os faróis apagados e o rádio bem alto. Dizem que alguns caminhoneiros novos ainda veem as luzes do 68 e acham que é só outra carreta subindo a serra. Alguns até tentam se aproximar. Nenhum consegue. Pode acreditar ou não no que estou contando, mas eu tenho certeza de uma coisa. Aquele caminhão fantasma nunca deixou aquela maldita serra. Ele continua subindo e descendo o quilômetro 68, noite após noite, procurando companhia na escuridão. Você pararia para ajudar alguém numa estrada deserta às 3 da madrugada? Depois do que vivi, garanto que você pensaria 2 vezes antes de ser gentil. Meu nome é Paulo e dirijo carreta há 17 anos. A estrada é minha vida, meu escritório, minha segunda casa. Há 3 meses tive uma experiência na rodovia Fernão Dias que até hoje tenho dificuldade de entender. Não sei se foi real ou se o cansaço pregou uma peça na minha cabeça, mas o que vi naquela madrugada me fez repensar muitas coisas sobre o que realmente acontece nas estradas quando todo mundo está dormindo. Era madrugada de domingo, por volta das 3h30. Vinha de entregar uma carga em Santos no sábado à tarde e estava voltando vazio para Belo Horizonte. A rodovia estava quase vazia. Só algumas carretas espalhadas e um ou outro carro. Estava há quase 10 horas dirigindo e começava a sentir o cansaço. Mas faltavam só umas 2 horas para chegar. Então, decidi continuar. Em vez de parar para dormir, ia ouvindo um programa de rádio noturno, um daqueles onde as pessoas ligam para contar histórias ou pedir conselhos. Isso me mantinha acordado. Então, num trecho reto ali perto da serra, passando Oliveira, vi algo lá na frente que me chamou a atenção. Tinha um carro parado no acostamento com o pisca-alerta ligado, um sedã de cor clara. Parecia relativamente novo.
E do lado do carro tinha uma mulher parada, iluminando o motor com a luz do celular. Mesmo de longe, eu conseguia ver que ela estava vestida formal, como se viesse de algum evento. Meu primeiro instinto foi seguir direto. A gente aprende nesse trabalho a não parar por qualquer coisa, especialmente de madrugada. Mas alguma coisa me fez mudar de ideia. Talvez foi porque minha irmã também dirige sozinha com frequência, e eu gostaria que alguém a ajudasse se ela tivesse problemas. Reduzi a velocidade e encostei uns 20 metros à frente dela. Desci da cabine com minha lanterna. A mulher se virou quando me ouviu chegando perto. Ela devia ter uns 35 anos, vestido preto, elegante, salto alto. Com certeza vinha de alguma festa ou evento formal. Boa noite, cumprimentei. Está com problemas? Oi. Obrigada por parar, ela disse, claramente aliviada. O carro começou a falhar e aí simplesmente apagou. Não entendo nada de carro. Deixa eu dar uma olhada. Olhei o motor de perto. Era um modelo moderno, cheio de eletrônica. Com a lanterna, verifiquei o básico. Nível de óleo, água do radiador, as correias, tudo parecia estar certo. A senhora tentou ligar de novo? Sim, várias vezes. Não faz nada. Nem sequer tenta arrancar. Pode ser a bateria ou alguma coisa elétrica. A senhora tem serviço de guincho? Meu celular não tem sinal aqui e, na verdade, nem sei para quem ligar a uma hora dessas. Olhei ao redor. A gente estava num trecho onde o sinal de celular era ruim mesmo. Eu sabia porque ficava sem sinal ali direto. Olha, estou indo para Belo Horizonte. Posso te levar até a próxima praça de pedágio. Lá tem sinal e a senhora pode ligar para alguém. Não é seguro ficar aqui sozinha. Depois a senhora aciona o guincho para buscar o carro. Ela hesitou um momento, olhando para o carro dela com uma expressão estranha que não consegui decifrar. E o meu carro? Vai ter que deixar aqui por enquanto. Mas a polícia rodoviária passa sempre. Eles ficam de olho. E amanhã cedo a senhora resolve isso. Está bem, só me deixa pegar uma coisa. Ela abriu a porta traseira do carro e se debruçou para dentro, como se estivesse pegando algo do chão. Demorou mais do que eu esperava. Quando saiu, trazia uma bolsa de mão e algo mais que ela guardou rápido dentro da bolsa. Antes que eu pudesse ver direito, entramos na cabine da carreta. Ela se ajeitou no banco do carona e dei a partida. Durante os primeiros minutos, não falamos muito. Eu me concentrava em dirigir. Ela olhava pela janela com as mãos apertadas sobre a bolsa. Venho de um evento, ela disse de repente. Um jantar. Demorou mais do que pensei. Nunca é uma boa ideia dirigir sozinha de madrugada, comentei. Eu sei, mas tinha que ir embora. Não podia ficar mais tempo lá. Havia algo no tom dela, uma urgência que achei esquisita. Está tudo bem? Sim, é só cansaço. Olhei de rabo de olho para ela. Ela estava nervosa, dava para notar. Suas mãos tremiam levemente sobre a bolsa e, de vez em quando, olhava pelo retrovisor lateral, como se esperasse ver alguma coisa. Alguém está te esperando? Quer que a gente ligue para alguém quando chegar no pedágio? Não, não tem ninguém me esperando. Na verdade, é melhor que ninguém saiba que estou aqui. Essa resposta acendeu todos os meus alarmes. Alguma coisa definitivamente não estava certa. Olha, senhora, se a senhora está com algum problema, se alguém está te incomodando ou... Não é o que você está pensando, ela me interrompeu. Ninguém está me seguindo, pelo menos não alguém vivo. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Perdão, ela respirou fundo antes de falar. Há 6 meses, meu esposo sofreu um acidente no trabalho. Ele caiu de um andaime. Ficou em coma 3 semanas antes de desligarem os aparelhos. Fiquei com ele até o final, segurando a mão dele e me despedindo. Sinto muito. No começo, o luto foi normal, eu acho. Dor, tristeza, solidão. Mas depois de 1 mês, começaram a acontecer coisas estranhas na minha casa. Objetos que mudavam de lugar, portas que se abriam sozinhas, luzes que piscavam. Achei que estava imaginando coisas por causa do estresse. Pensei em dizer que provavelmente era isso mesmo, mas algo me impediu.
Depois, comecei a sentir a presença dele, como se ele estivesse no mesmo lugar que eu. No início, era reconfortante. Pensei que era meu jeito de mantê-lo por perto. Mas aí se tornou algo diferente, algo possessivo. Possessivo? Ele começou a se manifestar mais claramente. Eu o via de rabo de olho, a silhueta dele nos espelhos. E toda vez que tentava sair de casa, especialmente se fosse para ver alguém, as coisas pioravam. Uma vez, tentei ir jantar com uma amiga e os pneus do meu carro amanheceram rasgados. Outra vez, quando um colega de trabalho me chamou para tomar um café, cheguei em casa e encontrei todas as fotos do meu esposo viradas para a parede. Eu estava com dificuldade para processar o que estava ouvindo. Parte de mim queria dizer que ela precisava de ajuda médica, não de carona. Mas outra parte, aquela que já tinha visto coisas estranhas na estrada ao longo de 17 anos, me mandava ficar quieto e escutar. Mas ontem à noite foi diferente, ela continuou. Ontem à noite fui ao jantar de aniversário da minha irmã. Ele não queria que eu fosse. Senti isso a tarde inteira, aquela pressão no peito, aquela sensação de estar sendo observada. Mas me forcei a ir. E quando estava no jantar, recebi uma ligação do meu número, o meu próprio número de casa. O quê? Atendi e ouvi a voz dele, a voz do meu esposo, me dizendo para voltar para casa, que ele estava me esperando, que se eu não voltasse, ele viria me buscar. Um calafrio me percorreu inteiro. Minha mão apertou o volante com mais força. Saí correndo de lá. Entrei no meu carro e dirigi sem rumo. Só queria me afastar, mas então meu carro começou a falhar, como se algo o estivesse forçando a parar. E quando encostei aqui, quando abri o capô ali mesmo na estrada, vi que algo tinha acontecido com os cabos. Que tipo de coisa? Estavam cortados. Ela me mostrou uma foto no celular. Era verdade. Um corte limpo, como feito com uma ferramenta. Mas eu não tinha mexido em nada, e ninguém mais poderia ter chegado perto do meu carro a noite inteira. Minha respiração ficou curta. Olhei pelo retrovisor para a estrada escura atrás de nós. Por isso agradeço que você tenha parado. Porque eu precisava sair daqui. Precisava continuar em movimento. Enquanto estiver em movimento, ele não pode me alcançar completamente. De repente, o rádio da carreta, que estava em silêncio, deu um estalo. Aí começou a soltar estática, e no meio da estática, uma voz masculina distorcida. Adriana, volta! A mulher soltou um grito abafado. É ele! É assim que ele me chama, é assim que ele me encontra. Dei um tapa no rádio e desliguei, mas a voz continuou. Agora vinha do nada, do próprio ar dentro da cabine. Adriana, por que você me deixou? Por que você continua fugindo? Me deixa em paz, ela gritou. Não te devo mais nada. Fiz tudo por você quando estava vivo. A temperatura dentro da cabine caiu drasticamente. Conseguia ver a fumaça da minha respiração. Os vidros começaram a embaçar por dentro. Você não pode fugir de mim. Você me pertence, até você morrer e depois. Acelerei tudo o que a carreta permitia. Não sabia o que mais fazer. No retrovisor, vi algo que gelou meu sangue. Uma figura escura parada no meio da estrada, olhando na nossa direção. Mas nós já estávamos a vários quilômetros de onde a tinha encontrado. Você também está vendo, não está? Ela perguntou com a voz embargada. Tem sido assim há meses. Cada dia mais forte, mais presente. Os médiuns que consultei me disseram que é porque ele não consegue aceitar que se foi. Que o amor dele se transformou em obsessão. E agora ele está preso entre os mundos, agarrado a mim. As luzes da carreta começaram a piscar. O motor engasgou, mas continuou avançando. O que você pensa em fazer? Perguntei. Não sei. Tem um lugar, um santuário lá perto da Serra da Piedade. Uma mulher me disse que podia me ajudar a quebrar esse vínculo, mas tenho que chegar lá. Tenho que. A carreta freou sozinha, completamente, como se alguém tivesse desligado o motor e travado os freios ao mesmo tempo. Paramos no seco, no meio da rodovia. Não, 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 Adriana murmurou. Não aqui. Agora não. Tentei dar a partida de novo. Nada.
Todas as luzes se apagaram. Ficamos na escuridão total, exceto pela luz da lua. Então, as portas se trancaram. Sozinhas. Ouvi as travas batendo. Ele está aqui, Adriana sussurrou. Ele está dentro da carreta. Senti uma presença atrás de mim, um frio intenso nas minhas costas. E então, refletida no para-brisa, vi uma silhueta. Um homem alto, magro, parado exatamente atrás do meu banco. Não conseguia ver o rosto dele, mas podia sentir algo intenso vindo daquilo, uma raiva possessiva, uma necessidade de controlar. Adriana tirou algo da bolsa. Um saquinho com ervas e uma foto. A foto dela com o esposo, os dois felizes. Me perdoe por isso, ela disse para a presença, mas não posso mais continuar assim. Te amei com todo o meu coração quando estava vivo, mas agora tenho que te deixar ir. E você tem que me deixar ir. Ela rasgou a foto no meio. O grito que veio a seguir não era humano. Era como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo. Os vidros da carreta trincaram. Minha cabeça parecia que ia explodir com a pressão. Adriana continuou falando, quase gritando por cima do barulho. Não te pertenço. Ninguém pertence a ninguém. Vá em paz ou vá para o inferno, mas me deixe viver. Ela acendeu um isqueiro e queimou os pedaços da foto junto com as ervas. O cheiro era forte, de incenso misturado com alguma outra coisa. A fumaça encheu a cabine. A presença lutou. Eu podia senti-la tentando se agarrar, tentando ficar, mas a fumaça parecia queimá-la, empurrá-la. Lentamente, o frio se dissipou. A pressão desapareceu. E com um último suspiro, que soou quase como resignação, ele se foi. O motor da carreta ligou de novo, sozinho. As luzes voltaram. As travas se abriram com um clique. Adriana estava chorando, tremendo, mas também parecia aliviada, exausta. Ele se foi, ela sussurrou. Pela primeira vez em meses, não o sinto mais. Dirigi sem parar até a próxima praça de pedágio. Lá, consegui um táxi para levá-la aonde ela precisava ir. Antes de sair, ela pegou na minha mão. Obrigada. Não só pela carona. Obrigada por acreditar em mim. Por não me mandar descer quando comecei a suar como louca. Você vai ficar bem? Acho que sim. Acho que finalmente nós dois vamos ficar bem. Ele e eu. Vi ela ir embora no táxi. Fiquei ali, sentado, mais um tempo, processando tudo. As rachaduras nos meus vidros eram reais. Eu teria que consertá-las. O cheiro de ervas queimadas ainda estava na cabine. Desde aquela noite, a estrada mudou para mim. Quando vejo um carro parado no acostamento de madrugada, meu pé hesita no freio. Não é egoísmo, é consciência. Aprendi que nem todo pedido de socorro vem acompanhado apenas de um pneu furado ou motor quebrado. Às vezes, a pessoa que acena desesperada na beira da pista carrega correntes invisíveis, amores que viraram prisões, fantasmas que se recusam a soltar. E descobri que há coisas piores do que estar sozinho numa estrada vazia às 3 da manhã. Uma delas é não estar sozinho de verdade, mas desejar estar. Tem coisas que acontecem na estrada que a gente não esquece nunca. Meu nome é Fernando, e aquela noite mudou completamente a minha forma de ver o mundo. Eu estava sozinho no carro, levando umas peças para entregar, sem imaginar o terror que estava por vir. Eu estava dirigindo por uma estrada estadual da Bahia, ali pela região do Raso da Catarina, rumo ao interior. Eu estava tentando chegar a Canudos, onde eu precisava entregar umas peças mecânicas assim que o dia amanhecesse. O mapa marcava um trecho de 120 quilômetros, sem nenhum posto de gasolina. E mesmo o meu tanque estando pela metade, eu sabia que tinha combustível suficiente. Mesmo assim, tinha alguma coisa naquela estrada que parecia diferente, como se a escuridão da Caatinga fosse mais densa que o normal. Não passava carro, nem caminhão, nem sequer luzes lá longe. Só o ronco do motor e a linha branca do asfalto deslizando debaixo das luzes do meu carro.
Depois de 1 hora, os ponteiros no painel me deram um pequeno susto. A luz da reserva acendeu antes do que eu esperava. Eu fiquei olhando aquele ícone piscando um bom tempo, tentando calcular quantos quilômetros mais eu conseguiria andar. Eu pisei no acelerador com cuidado, diminuí a velocidade e disse para mim mesmo que, se eu não achasse um posto logo, eu ia ter que parar para dormir no carro. Mas então eu vi. Lá no fundo, bem antes de uma curva, acenderam umas luzes fracas. Pareciam de neon, meio azuladas, piscando como se estivessem com defeito. Eu me aproximei aliviado. Era um posto de gasolina pequeno, daqueles antigos, com uma lojinha do lado e uma placa enferrujada que mal dava para ler o nome. Mas o que mais me chamou a atenção foi que tinha uma luz acesa dentro da loja e uma silhueta se mexendo atrás do balcão. Eu estacionei do lado da bomba. Eu desci do carro e senti o ar seco e frio da madrugada batendo no meu rosto. O vento levantava poeira e fazia a placa de metal ranger. Eu andei até a porta e o som de um sininho me recebeu quando eu entrei. Atrás do balcão estava um homem magro, de camisa cinza e um boné que mal deixava ver o rosto dele. "Tem gasolina?" eu perguntei. O homem concordou com a cabeça sem dizer nada e saiu lentamente de trás do balcão, caminhando em direção à porta. Eu segui ele até a bomba. "Completa, por favor", eu disse, quebrando o silêncio. Ele não respondeu. Quando terminou, ele travou a mangueira de volta no lugar e apenas fez um gesto com a cabeça, indicando a loja. Eu entendi que o pagamento era lá dentro e voltei. O homem mal olhou para mim quando eu estendi a nota. Ele pegou com as mãos tremendo, guardou o dinheiro numa caixa. Ele empurrou o troco, umas moedas e o recibo sobre o balcão, sem dizer uma palavra. No silêncio daquele lugar, só dava para ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. "Obrigado", eu disse. O cara só fez que sim com a cabeça, sem dizer nada, e ficou olhando pela janela da loja, como se estivesse esperando alguma coisa aparecer na escuridão. Eu voltei para o carro com uma sensação estranha. Antes de dar a partida, olhei pelo retrovisor e vi que o homem continuava lá, parado, olhando para a estrada. A luz piscou bem na hora que eu saí do estacionamento e por um segundo me pareceu que o interior da loja ficou completamente escuro. Com o tanque cheio, eu continuei dirigindo por mais uns 40 minutos, até que o sono começou a me vencer. Eu vi um desvio com um terreno plano do lado e decidi parar para descansar por algumas horas. Eu fechei os olhos com o rádio ligado, só para ouvir algum barulho. Quando eu acordei, já estava amanhecendo. O céu estava num tom meio rosado e a estrada parecia mais tranquila. Eu me espreguicei, liguei o carro e decidi voltar ao posto para comprar um café antes de continuar. Eu dei meia volta e dirigi de novo pelo mesmo caminho. Mas depois de uns minutos voltando pelo mesmo caminho, alguma coisa começou a me deixar inquieto. Eu não reconhecia os arredores, nem a curva onde eu tinha visto as luzes, nem a placa enferrujada, nem a loja. Só tinha sertão e asfalto, sem sinal de nenhuma construção. Eu parei. Desci do carro e andei alguns metros, procurando marcas de pneu ou qualquer coisa que indicasse que eu tinha estado ali. Nada. Nem rastros, nem marcas, nem mesmo o cheiro de gasolina. Eu verifiquei o GPS. Eu conferi o ponto onde deveria ter parado conforme o marcador da estrada. Eu estava a mais de 15 quilômetros daquele ponto. Eu voltei a olhar o painel e vi que o tanque continuava cheio. Eu não podia ter sonhado aquilo. Eu tentei me convencer de que talvez eu tivesse me confundido, que o cansaço tinha me pregado uma peça, mas o que eu não conseguia explicar era o recibo que eu ainda tinha no bolso. Eu peguei ele e lá estava. Um recibo de pagamento com o nome de um posto de gasolina que não aparecia no mapa. O papel cheirava a óleo velho e tinha uma data ilegível, como se fosse muito antigo. Eu continuei dirigindo em silêncio, olhando o retrovisor a todo instante. Eu não sei por que eu fazia isso.
talvez esperando ver de novo aquelas luzes piscando à distância, mas elas nunca apareceram. Só o vazio do sertão e o barulho constante do motor. Quando eu cheguei em Canudos, eu parei o carro na frente de uma oficina. Um homem mais velho estava lá fora, varrendo a frente. Eu contei para ele o que tinha acontecido, sem entrar em detalhes, e perguntei se ele conhecia algum posto de gasolina velho naquela estrada ali para as bandas de Jeremoabo. Ah, teve um sim, ele disse, mas fica a uns 40 quilômetros daqui, já na saída para Bendegó. Pegou fogo há mais de 20 anos. Tá abandonado. Ninguém reconstruiu, não. Eu fiquei em silêncio, olhando para o horizonte. Eu não quis perguntar mais nada. Agradeci a ele e entrei no carro. No retrovisor, o sol estava nascendo sobre a linha do sertão, banhando a estrada num tom alaranjado. Por um momento, me pareceu ver o reflexo de uma placa de metal balançando com o vento. Desde aquele dia, eu mudo de rota sempre que preciso passar por lá. E olha, não importa onde eu esteja dirigindo, toda vez que aquela maldita luz da reserva acende no painel, meu coração dispara. Porque no fundo, eu sei que aquele posto continua existindo em algum lugar entre o real e o impossível. Esperando. E se um dia eu acabar encontrando ele de novo, numa dessas madrugadas perdidas, eu realmente não sei se vou ter coragem de parar. Quem trabalha na estrada sabe que, depois de tantas horas no volante, a mente pode começar a pregar peças. Mas tem coisas que a gente vê que não são cansaço, não são imaginação, e que a gente nunca esquece. Meu nome é Francisco das Chagas. Há 11 anos eu dirijo ônibus de linha na rota São Paulo-Fortaleza. São mais de 2.800 quilômetros de estrada, uma viagem que leva umas 45, 50 horas contando as paradas. Eu já vi de tudo nesses anos. Passageiro estranho, briga, bêbado, gente fugindo de problema. Mas eu nunca tinha passado por nada parecido com o que aconteceu 6 meses atrás, num trecho da estrada perto de Picos. Foi uma coisa tão sutil no começo que eu achei que estava imaginando coisa por causa do cansaço. Mas conforme a noite foi passando, eu percebi que tinha alguma coisa muito errada com um dos meus passageiros. E quando eu finalmente entendi o que era, já era tarde demais para fazer qualquer coisa. A gente saiu de São Paulo numa quinta-feira, às 8 da manhã. O ônibus estava quase cheio, umas 40 pessoas. Famílias, trabalhadores, estudantes. Aquela mistura de sempre. Eu fiz meu anúncio de boas-vindas, expliquei as paradas programadas e dei a partida. As primeiras horas passaram normal. Eu parei em Minas Gerais, para o pessoal descer, ir ao banheiro, comprar alguma coisa para almoçar. Depois, seguimos viagem. Foi na parada de Petrolina, já na noite de sexta-feira, perto da meia-noite, quando eu assumi o volante para meu parceiro descansar, que subiu um homem. Ele devia ter uns 50 anos. Era magro e estava vestido com uma calça jeans e uma camisa xadrez. Levava uma mochila pequena e nada mais. Pagou a passagem dele até Picos, sentou lá no fundo e não disse uma palavra. Não tinha nada de muito estranho nele à primeira vista, mas quando eu arranquei e olhei pelo retrovisor, alguma coisa me chamou a atenção. Ele não se mexia. A maioria dos passageiros se ajeita, pega o celular, abaixa o banco, faz alguma coisa. Ele só ficava lá, sentado e rígido, olhando para frente. Eu pensei que talvez ele estivesse muito cansado ou nervoso de viajar. Continuei dirigindo, mas toda vez que eu olhava no espelho, lá estava ele, na mesmíssima posição. Eu não conseguia nem ver se ele piscava. Lá pelas 2 da manhã, eu fiz uma parada num posto de gasolina para abastecer. Todos os passageiros desceram, menos ele. Ele ficou sentado no lugar dele, imóvel. Eu me aproximei pelo corredor. Senhor, pode descer para esticar as pernas, se quiser. A gente vai ficar aqui uns 20 minutos. Ele não respondeu. Nem sequer virou para me olhar. Só continuou olhando para frente, para a parte de trás do banco da frente. Senhor, eu insisti e toquei no ombro dele. A pele dele estava fria.
Fria demais para uma noite quente daquelas. Eu me afastei por instinto. Ele finalmente virou para me olhar. Lento, mecânico. Os olhos dele estavam completamente sem expressão. Eu estou bem, ele disse, com uma voz chapada, sem tom nenhum. Não preciso descer. Tá bom, como o senhor quiser. Eu respondi sem graça. Saí do ônibus para supervisionar o abastecimento. Eu comentei com o frentista sobre o passageiro estranho. Ah, em ônibus sempre viaja gente esquisita, ele disse. Não dá bola, não. Desde que ele tenha pago a passagem e não cause problema. Ele tinha razão. Eu voltei para o ônibus quando todo mundo já tinha subido de novo e continuei a viagem. Mas eu não conseguia parar de olhar para ele pelo espelho. Ele continuava sem se mexer, sem mudar de posição. Parecia uma estátua. Perto das 4 da manhã, quando a gente estava no meio do sertão, uma senhora, de meia idade, levantou e veio andando até mim. Ela parecia assustada. Com licença, seu motorista, ela disse baixinho. Aquele homem que está sentado lá no fundo, o senhor viu ele se mexer? Não, por quê? É que eu estou sentada 2 fileiras na frente dele, e faz um tempo que eu estou notando que ele não se mexe, para nada. No começo eu achei que ele estava dormindo, mas ele está de olho aberto. E tem mais uma coisa, ele não respira. Eu não vejo o peito dele subir e descer. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. A senhora tem certeza? Absoluta. Eu tô com medo. Tem alguma coisa muito errada com aquele homem. Entendo. Volte para o seu lugar. Eu cuido disso. A senhora voltou para o assento dela. Eu continuei dirigindo, mas agora eu estava realmente preocupado. Olhei para o espelho de novo. O homem continuava igual. E a senhora tinha razão. Eu não conseguia ver nenhum movimento de respiração no peito dele. Eu decidi fazer um teste. Meu parceiro estava dormindo e não ia notar. Eu freiei bruscamente, como se um animal tivesse atravessado na frente. Todos os passageiros foram jogados para frente. Alguns acordaram assustados. Menos ele. Ele nem se mexeu. Ele permaneceu na mesmíssima posição. Perfeito. Como se estivesse colado no banco. Aquilo não era normal. Nenhuma pessoa conseguiria manter aquela rigidez durante uma freada brusca daquelas sem pelo menos balançar um pouco. Então, eu lembrei de uma coisa que o meu avô me contou anos atrás. Ele também foi motorista de ônibus, e ele me falou de uma superstição que rolava entre os motoristas antigos. Eles diziam que, às vezes, os mortos viajavam nos ônibus, tentando chegar em algum destino que não conseguiram completar em vida. Eles sempre compravam passagem até um certo lugar e viajavam completamente imóveis, sem interagir com ninguém. Quando chegavam na parada deles, eles simplesmente desapareciam. Na época, eu tinha rido da história. Agora, ela não me parecia nem um pouco engraçada. Faltavam umas 2 horas para chegar em Picos. Eu decidi esperar. Se fosse mesmo o que eu estava suspeitando, em Picos ele ia descer. E fim de papo. Mas, se fosse só uma pessoa com alguma condição médica estranha, eu não queria fazer um escândalo sem necessidade. A luz do amanhecer começou a clarear o céu quando a gente estava se aproximando da cidade. Entrava pelas janelas do ônibus. E foi aí que eu notei mais uma coisa. Onde a luz do sol batia nele, a pele dele parecia transparente. Como se fosse mais uma sombra do que algo sólido. Vários passageiros já tinham notado isso também. Eu ouvia cochichos, gente apontando discretamente lá para trás. Todo mundo já tinha percebido que alguma coisa não estava certa. Eu entrei na rodoviária de Picos umas 7 da manhã. Estacionei na plataforma certa e abri as portas. Picos. Passageiros com destino a Picos. Favor descer com todas as suas bagagens. Vários passageiros se levantaram e começaram a descer. O homem lá de trás não se mexeu. Eu fiquei no meu assento, olhando pelo espelho, quando o último passageiro que ia para Picos desceu. Finalmente ele se levantou, lento, com movimentos rígidos. Ele veio andando pelo corredor, em direção à porta. Conforme ele se aproximava, eu consegui ver ele melhor, com a luz do dia entrando pelas janelas.
A roupa dele estava desbotada, como se tivesse ficado debaixo do sol por anos. Os sapatos dele estavam tão gastos que mal tinham sola, bem diferente de como tinha entrado. E o rosto dele tinha uma expressão de determinação, misturada com uma tristeza profunda. Ele chegou até onde eu estava, parou um instante e me olhou diretamente nos olhos. Pela primeira vez na viagem inteira, a expressão dele mudou. Foi só por um segundo, mas eu vi gratidão. Como se ele soubesse que eu tinha notado alguma coisa, mas que eu decidi deixar ele completar a viagem. Obrigado, ele disse, com aquela voz chapada, e desceu do ônibus. Eu vi ele andando pela rodoviária, em direção à saída. Tinha alguma coisa no jeito dele de mover que não era totalmente humana, como se ele estivesse aprendendo a andar de novo. Ele chegou na porta de saída, deu um passo para fora, na luz do sol da manhã, e simplesmente desapareceu, como fumaça se espalhando no ar. Num segundo ele estava lá, no outro não tinha mais nada. Eu fiquei gelado, segurando firme no volante. Meu parceiro acordou com o movimento da chegada na rodoviária, sem fazer ideia do que tinha acontecido. Vários passageiros que ainda estavam no ônibus também viram. Uma mulher fez o sinal da cruz. Um homem mais velho só balançou a cabeça, negando, como se já tivesse visto aquilo antes. Um funcionário da rodoviária subiu no ônibus para checar se todo mundo tinha descido. "Tudo certo, chefe?" Ele me perguntou. "Sim, tudo certo." Eu menti. Depois eu fui checar o registro das passagens. O bilhete que o homem tinha comprado em Petrolina estava lá, marcado como pago em dinheiro. Mas quando eu fui verificar no assento onde ele tinha ficado sentado, eu encontrei uma coisa. Um papel dobrado, amarelado, velho. Eu abri com as mãos tremendo. Era uma carta escrita à mão, com a tinta desbotada. A data era de 15 anos atrás. "Minha filha, estou a caminho. Eu sei que você está doente e precisa de mim aí com você. Eu não cheguei a tempo da última vez que você precisou de mim. Mas desta vez eu vou chegar. Eu prometo que vou estar aí. Te amo." Eu senti um nó na garganta. Aquele homem tinha morrido tentando chegar para ver a filha. E por 15 anos, ou talvez mais, ele estava fazendo essa viagem de novo e de novo. Entrando em ônibus, comprando passagem, tentando completar o trajeto que ele nunca conseguiu terminar em vida. Eu perguntei discretamente para alguns motoristas veteranos lá na rodoviária se eles já tinham ouvido falar de passageiros estranhos naquela rota. Um deles, um senhor de quase 70 anos que estava para se aposentar, me chamou num canto. "Acontece mais do que você imagina", ele me disse. "Especialmente nessas rotas longas à noite. Gente que morreu no caminho, em acidente ou de causa natural, tentando chegar em algum lugar importante. Às vezes, eles sobem nos ônibus porque é o único jeito que eles conhecem de continuar a viagem. Eles nunca dão problema, só querem chegar aonde estavam indo, e sempre desaparecem quando chegam. A maioria, sim. Alguns dizem que eles finalmente encontram paz quando completam a viagem que ficou inacabada. Outros acham que é só um eco, uma repetição que, com o tempo, desaparece. Eu não sei qual é a verdade, mas eu sei que eu já vi coisa que eu não sei explicar em todos esses anos dirigindo. Eu guardei a carta no bolso. Não sei porquê. Talvez como um lembrete de que existem coisas neste mundo que a gente não entende. Eu continuei minha rota até Fortaleza, sem mais nenhum incidente. Desde aquele dia, eu já peguei outros passageiros que me deram essa mesma sensação. Gente que sobe, paga em dinheiro, viaja muda e imóvel e simplesmente some ao chegar no destino. Hoje, quando vejo um passageiro assim, não sinto mais aquele medo que senti naquela madrugada. Aprendi que meu trabalho vai além de dirigir um ônibus de um lugar para o outro. Às vezes, eu estou levando alguém na última jornada que ficou incompleta. E se eu posso ajudar essas almas a chegarem onde tanto precisam, então faço questão de manter esse ônibus na estrada.